E aí, galera, vocês que entraram? Jeane, Eduarda Timóteo, Lucas Timóteo. Isso aí, gente. Tudo bem com vocês? Vamos lá Boa noite, professor. começar, Bom, né? Essa loucura que é a química. A química é uma loucura, é uma coisa doida. Olha só, gente, vamos começar então, tá? Já entrou muita gente aí. Já entrou gente, então vamos começar. A galera que for entrando, dependendo da necessidade, eu vou repetindo. Seguinte, quero começar com uma pergunta linda. A pergunta é a seguinte, olha só. Quando você faz um suco na sua casa, você faz um suco, você está lá, de repente, chegou em casa morrendo, aquele calor, você está morrendo de sede e tal, fez um suco. Aí você fez um suco, parará, pororô, só que tem um problema. Acontece isso demais. Você chega na sua casa morrendo de vontade de tomar um suco, parará, chegou pilhado em casa, vou tomar um sucão, chega na geladeira e abre para pegar água, não tem água gelada. O que você faz, gente, quando não tem água gelada? O que você faz? Pega fria, gelo. Pega da torneira. Mas aí você vai tomar o suco quente? Pega gelo? Aí é Pega ruim, gelo, né? fechou, isso, pega gelo. Aí você jogou o gelo na água. Inclusive, eu não estou enxergando nada, eu não sei nem onde está meu óculos. Mas aí você joga o gelo na água. Pergunta, o gelo afunda ou flutua? Flutua. ele flutua. Flutua. Então você chegou em casa, foi fazer um suco, não tinha água gelada, jogou gelo. Ou usou água da torneira, jogou gelo. O suco ficou uma delícia. Você colocou o gelo, paraná, e aí você percebeu o seguinte, o gelo, ao invés de afundar, ele flutuou. E aí a pergunta que não quer calar. Gente, presta atenção nessa pergunta. Por que o gelo flutuou na água? É porque ele é mais denso ou porque ele é menos denso? Menos Vou perguntar denso. de novo. Por que o gelo flutuou na água do suco? Porque ele é mais denso ou ele é menos denso? Ele é mais denso. Menos denso. Ele é menos mais. denso. Menos É denso. mais. Gente, olha só. Tudo que é mais denso associa densidade a peso. Você pode. Só você pensar, tudo que é mais denso é tipo mais pesado. Se é mais denso, tipo mais pesado, afunda. O que é menos denso flutua. Por exemplo, uma tampinha de refrigerante flutua, ela é menos densa que a água. O isopor, né, professor? Oi? O isopor também flutua, porque ele é menos denso. Excelente, isso aí. O isopor flutua, então ele é menos denso. Uma semente, por exemplo, de limão é mais densa porque ela afunda. Aí eu vou mostrar para vocês hoje um experimento que é assim. Esse experimento que eu vou mostrar não é feito com limão, é feito com ovo. Mas você pode fazer com limão também. Você pega a água, espreme o limão na água, a semente vai para o fundo. Mas aí, à medida que você vai jogando açúcar, essa semente passa a flutuar. E hoje eu vou mostrar para vocês uma imagem parecida com um exemplo igual a esse. Eu achei muita coisa nessa aula aqui. Então é o seguinte, quando você joga o gelo na água, o gelo flutua, porque ele é menos denso. Mas por que será que o gelo é menos denso do que a água? Porque olha só, se você pegar a parafina, por exemplo, a parafina líquida e a parafina sólida, se você joga a parafina sólida na parafina líquida, a parafina sólida afunda. Se você pega o ferro sólido e joga no ferro líquido, o ferro sólido afunda. O sólido geralmente afunda no seu próprio líquido. Então, por exemplo, quando você pega, por exemplo, sei lá, vamos pensar aqui que numa substância aleatória aqui. Quando você pega vinagre, ó que doido, o ácido acético, não vou nem falar vinagre, vou falar o ácido acético. O ácido acético é o principal constituinte do vinagre, tá, gente? Quando você pega ele líquido e pega ele sólido, o ácido acético sólido afunda no ácido acético líquido. Isso é normal. É normal o sólido afundar no líquido. Isso acontece, tá? Só que na água o comportamento é diferente. A água é a diferentona, né, gente? Se tem alguém que é diferente no mundo, é a água. A água é a diferentona. O que significa isso? Significa que é normal, presta atenção, é normal o sólido afundar no líquido. Isso é normal. Só que na água isso não acontece. O gelo, ele não afunda na água, o gelo flutua. A gente vê isso no nosso dia a dia. E por que será que o gelo flutua na água? É isso que nós vamos falar aqui. E aí eu quero mostrar para você uma imagem. Olha aí na tela a imagem. Essa imagem bonita, né? Essa imagem está mostrando para você o gelo e a água líquida. De um lado você tem a água líquida, que é desse lado aqui, ó, onde eu vou circular para vocês de laranja. Aqui desse lado eu tenho a água líquida.
e desse outro lado aqui eu tenho gelo. E aí, gente, o que explica o fato do gelo flutuar na água? O que explica o fato do gelo flutuar na água é a estrutura do gelo. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Gente, analisem com carinho. Analisem com carinho. A água líquida aqui do lado, onde eu acabei de apagar. Presta atenção, quero fazer a pergunta para vocês. As partículas na água líquida e as partículas no gelo. Acompanha comigo que eu vou fazer uma pergunta. Aonde essas partículas estão um pouco mais distantes? Elas estão mais distantes no gelo, olhando na imagem, ou na água líquida? Onde elas estão mais distantes? Uma da outra. Na água líquida. Na água o quê? Na água líquida? O que vocês acham? Onde tem mais espaços vazios? Aonde tem mais espaços vazios? É na água líquida. Olha aqui os espaços vazios aqui, ó. Por exemplo, isso aqui é um espaço vazio. Agora olha aqui o espaço vazio que eu tenho aqui. Aonde que o espaço vazio é maior? É no gelo ou na água líquida? No gelo. No gelo. Então o que eu posso dizer? Raciocina, pensa. Gente, quando a água sai do estado líquido e vai para o estado sólido, quando forma o gelo, essas partículas elas se afastam. Por que elas se afastam? Porque o volume aumenta. Por isso que se você pegar uma garrafa PET, enchê-la de água até na boca, tampar e colocar no freezer ou na geladeira, você vai perceber no congelador, você vai perceber que essa garrafa ela explode, faz barulho de noite. Gente, muitas vezes eu achei que era assombração aqui em casa. Muitas vezes eu achei que era assombração. Pac, pac, pac. Acontece isso com vocês? Por quê? Porque a geladeira fica fazendo barulho. Ela fica fazendo barulho, tac, tac, tac. Por quê? Porque é a água líquida virando gelo. Quando a água líquida vira gelo, o que acontece? As partículas se afastam. Se essas partículas se afastam, elas tendem a ocupar um espaço maior. Elas vão tentando ocupar espaço maior. Acaba que a garrafa ela não aguenta esse aumento de espaço das partículas e ela acaba explodindo. Isso acontece. Até garrafa de cerveja explode. Por que garrafa de cerveja explode? Se você deixar a garrafa de cerveja no congelador, vocês gostam, né, de cerveja, né? Vocês danadinhos. Então, você coloca a garrafa de cerveja no congelador e a cerveja vai congelar. Nesse congelamento, o que acontece? As partículas de água que estavam um pouco próximas, se movimentando, elas se afastam mais. Elas se afastam mais e, portanto, elas ocupam mais espaço. Ao ocupar mais espaço, isso faz a garrafa explodir, porque não tem como, a garrafa não suporta o espaço que a água quer ocupar. Ela quer ocupar mais espaço que ela tem. Esse gelo, partícula no estado só, mas é espaçosa. Pelo amor de Deus, mas é espaçosa. Então é isso. Por que então que o gelo flutua na água? Gente, o gelo flutua na água porque quando é formado o gelo, a forma como as partículas estão ali dispostas, elas estão organizadas de maneira que o gelo ocupe muitos espaços. Se ele ocupa muitos espaços, a tendência é que a densidade diminua. Por quê? Olha só, se o volume da espécie aumenta, a densidade diminui. A fórmula da densidade nos mostra isso. Eu mostrei para vocês já tem mais de uma semana. Gente, me ajuda aí. Qual que é a fórmula da densidade? Como que a gente calcula a densidade? Densidade é igual ao quê? Densidade é igual a massa sobre volume. Isso, densidade é igual a massa, estou escrevendo aí na tela, dividido pelo volume. O que isso significa, gente? Pensa comigo, raciocina. Isso aqui não é qualquer aluno que sabe não, hein? Estou falando com exclusividade. No gelo, o espaço entre as partículas aumenta. Se o espaço entre as partículas aumenta no gelo, tá aqui ó, os espaços aumentando, significa que a densidade diminui. Então, se o espaço aumenta, o volume aumenta, a densidade diminui. É por isso que o gelo flutua na água. O gelo, de novo, escuta. Por que o gelo flutua na água? Porque quando a água sai do estado líquido e forma o gelo, as partículas se afastam. Elas se organizam bem na forma de um hexágono regular. Isso é uma figura geométrica. Elas se organizam bem e os espaços nessas partículas aumentam. Os espaços entre as partículas. Se os espaços aumentam, essa água ocupa um maior volume no estado sólido. Então, o gelo ocupa mais volume. Se ele ocupa mais espaço, portanto, mais volume, a densidade dele diminui. Ele flutua. Gente, isso é maravilhoso. Por que é maravilhoso? Noção. Oi?
Eu tinha uma outra noção. Sinceramente, eu achava que pelo fato dele ser mais pesado, o fato peso daria densidade. Pelo fato dele flutuar. Ah, sei lá, me confundi toda, mas é porque eu tinha outra noção. Ele era Não, mais mas pesado essa por. matéria aí, todo mundo confunde, viu? Isso aí você pode ficar, pode ficar tranquilo que todo mundo tem essa dificuldade. Todo mundo imagina, ai, gente, o gelo ali é mais denso. Não. Tudo que flutua é porque é mais leve. Se é mais leve, é mais denso. Pensa assim. E aí, gente, o gelo é menos denso que a água. Desculpa, eu acho que eu falei o contrário aqui, ó. Tudo que flutua é menos denso, mais leve, tá bom? Tudo que é mais leve Tá é bom. menos denso, tá? Então, leveza tem a ver com menor densidade. É mais pesado, mais denso. Você pensa assim, tudo que é mais pesado é mais denso, tudo que é menos pesado é menos denso. E aí o gelo flutua na água. Por que ele flutua na água? Porque ele é menos denso. O que explica isso? Porque é fácil. No seu dia a dia você vê que o gelo flutua na água, isso é tranquilo. Agora, explicar isso é um pouco complexo. Por quê? Gente, quando as partículas vão para o estado sólido, elas se organizam. A gente já estudou isso, foi na nossa aula lá do Pré-ENEM, quem participou, ao vivo, nossa aula, quando era ao vivo, saudades, gente, ó, descendo uma lágrima aqui, ó, lágrima escrito saudades. Então, o negócio é assim, quando o gelo flutua na água, o que explica isso? É porque a estrutura organizacional do gelo, a forma como as partículas estão ali no gelo, faz com que elas ocupem maior espaço. Se elas ocupam maior espaço, são mais espaçosas, o volume aumenta. Se o volume aumenta, a densidade diminui. Por isso que o gelo flutua na água. E aí, gente, isso é maravilhoso. Por que isso é maravilhoso? Porque olha só, olha a maravilha que é a natureza, a maravilha com que Deus fez a Terra. Eu não sei se tem ateu aqui, gente. Então, assim, eu respeito o pensamento de todo mundo. Eu acredito, eu sou crente, tá? Não crente evangélico, eu sou crente, sou crente, assim, cristão, tá? Cristão. Porque nesse negócio de religião não me envolvo com nada. Então é o seguinte, olha que maravilhoso como que Deus fez a Terra. O gelo flutua e graças a Deus que o gelo flutua. Porque se o gelo não flutuasse, ele iria afundar. Se o gelo afundasse em água, ele ia congelar o mar inteiro. E vocês conseguem ver por filme Atenção, que, na você que tá me verdade... assistindo. Oi? Uma mãe desesperada vai... É porque tinha uma televisão aí passando jornal. Então é o seguinte, gente. Olha como que é maravilhoso o fato do gelo flutuar. A gente percebe que se o gelo não flutuasse, ele afundaria. Se ele afundasse, ele ia congelar o mar inteiro. Ele ia congelar lagos inteiros. E não existiria vida. Mas a gente sabe que o gelo flutua. Isso significa que quando congela um lago, ele congela na superfície. Ele não congela no seu interior. No seu interior, a temperatura, ela permanece uma temperatura adequada para os organismos vivos viverem. Então a gente sabe o seguinte, na superfície eu tenho gelo. Abaixo dessa superfície eu tenho água líquida. Isso é maravilhoso, tá? Maravilhoso por quê? Porque aí o lago ele congela só na superfície. Então, ele consegue manter a vida ali dentro daquele lago. Porque se o gelo ele afundasse, não ia ter como ter vida, porque o lago todo ia congelar, ia tudo descer, ia congelando, descendo, congelando. Então, isso não ia proporcionar a vida naquele sistema aquático. E você percebe por filme, né, gente? Tem até desenho aí animado que o povo faz um círculo assim, ó, no gelo e acaba quebrando o gelo. Vocês já viram isso? Comenta aí se vocês já viram isso. Eu já. Eu já vi já. O povo até pesca. Tem o pica-pau, o desenho do pica-pau, que ele faz um círculo ali e até pesca na água. Então, que bom, então, que o gelo flutua na água, porque isso ajuda a manutenção da biodiversidade aquática. É isso, então. Eu queria mostrar isso para vocês, mostrar que o gelo flutua na água, tá bom? Isso é maravilhoso. E aí, gente, eu quero mostrar um vídeo para vocês, que é um vídeo muito legal, que não tem... Agora eu vou mudar de assunto, não tem nada a ver com o gelo flutuar na água. É um vídeo onde ocorre a formação de uma torre de líquidos. Eu não sei se eu já mostrei esse vídeo para vocês, mas esse vídeo é muito legal, porque isso ajuda você a identificar visualmente as diferentes substâncias e as suas densidades. É muito legal. Eu vou compartilhar esse vídeo aqui com vocês, tá? Assistam esse vídeo, muito bom mesmo. Deixa eu colocar aqui para vocês verem ele. Aqui, ó. Eu acho que vai abrir aqui o YouTube. Deixa eu colocar aqui YouTube. Vou compartilhar o áudio do vídeo. Gente, olha como que esse vídeo é muito legal. A gente chama de torre de líquidos, tá? Vou explicar mais ou menos como é que funciona.
No vídeo, a pessoa pega várias substâncias e vai colocando dentro do recipiente. Essas substâncias não dissolvem entre si, né? Assim, uma grande parte delas. Então, ele vai colocando essas substâncias em camadas. Ele coloca em camadas, algumas eles colocam corante para a cor ficar bem nítida mesmo, e você vai perceber que a densidade dessas substâncias é diferente, e aí uma fica em uma determinada posição ali dentro desse copo. A gente chama isso de torre de líquidos. A gente faz muito isso em laboratório, quando a gente está fazendo faculdade, por exemplo. Olha que legal, vou mostrar para vocês, vou colocar o play aqui, olha que legal. Pronto, gente, é isso aí. Olha que legal, fez uma torre com vários líquidos e dá para você perceber, por exemplo, que essa tampa de garrafa é a menos densa de todas e que o parafuso ele é o mais denso de todos. Então, assim, é muito legal esse experimento que mostra para vocês que cada substância tem a sua própria densidade, tá bom? Cada substância tem a sua própria densidade. Fala aí, o que vocês acharam desse vídeo? Muito legal. Legal demais. Bacana, né? Show, show de bola. Eu vou mostrar agora para vocês um gráfico. Gente, não precisa me xingar não, o gráfico ele é difícil mesmo, mas eu quero só que vocês observem. Ô, gente, o gelo é menos denso. Então, aqui eu tenho um gráfico que relaciona a densidade da água e a temperatura. Ô, gente, eu moro num bairro que o povo escuta música, todo dia de noite o povo põe música. E música nas alturas, o povo que acha que manda no bairro. Então, não sei se vocês estão escutando, já tá tendo uma música aqui do lado. E o povo, eu vou falar com vocês, o povo gosta aqui de MC Rick, viu, gente? O povo põe MC Rick ali, na maior altura, e aí é assim mesmo. Nada contra, eu até gosto, mas eu gosto de ouvir no fone, né? Porque ele é conterrâneo nosso aqui, professor. Eu sei. Ô, gente, ele mora aí ainda ou ele já mudou? Ele ainda mora tem aqui. Tem ainda no passeio dele. Tem no passeio dele escrito aqui mora MC Rick?
Não, acho que não, mas todo mundo sabe. Ah, não sei se tem não, mas que todo mundo sabe que ele mora aqui, sabe. Todo mundo sabe. Eu vi um clipe dele onde ele passou, a menina entregou um papagaio pra ele. Vocês já viram esse clipe? Já. Ô, gente, no dia que ele gravou, o morro inteiro tava lá. Vocês saíram no clipe? Me conta aí, gente, quem de vocês saíram no clipe? Me conta aí pra eu tentar identificar. Nenhum de vocês saíram no clipe, gente? Não? Eu não Não. gosto muito de MC Rick. Eu também não Também gosto não, nada. Eu não. tenho respeito por ele como uma pessoa que do jeito dele chegou lá, mas eu também não gosto, não. Por quê? também não. Ele trata a galera lá mal? A música, né? A Eu acho que música é o estilo musical que é diferente. a música é pesada, né, gente? É um pouco pesada mesmo. É, Olha só, sou mais um eu punkzinho escuto, nada tá? também. Eu vou mentir pra vocês não, que eu escuto. Eu escuto, mas eu escuto no fone, pra ninguém ver que eu tô escutando. Olha só, eu tenho aqui a densidade em função da temperatura. Aqui eu tenho densidade em função da temperatura. Como assim? Se a temperatura for aumentando, o que vai acontecendo com a densidade da água? É isso que eu quero mostrar. E aí, eu quero que você perceba o seguinte: o gelo apresenta uma baixa densidade, é por isso que ele flutua na água, porque ele tem uma baixa densidade. Só que vai chegar um momento, olha que legal. Quando o gelo começa a derreter, quando você tira o gelo e coloca em cima da pia, e ele começa a derreter, você começa a perceber, ele derrete a 0 graus. Olha aqui a temperatura de fusão dele, ó. Aqui, ó, 0 graus. É o momento onde ele começa a derreter. E aqui, nesse gráfico aqui, esse 0 graus é como se fosse essa pontinha aqui, é porque saiu um pouco da medição. Então, gente, olha aqui, aqui ele começa a derreter. Quando o gelo começa a derreter, as partículas que estavam organizadas, formando aquele grande espaço vazio, elas começam a sair dessa estrutura. Por quê? Porque as partículas começam a se afastar um pouco. Se elas começam a se afastar, na verdade, ocorre o contrário. Elas deveriam se afastar, mas elas acabam se aproximando. E aí eu te explico por quê. No gelo, as partículas estão organizadas dessa maneira aqui, ó. Elas estão formando uma figura geométrica com grandes espaços vazios, tá? Só que na hora que o gelo derrete, essas partículas que estavam aqui formando esse espaço, elas deixam de estar. Por quê? Porque esse espaço aí não existe mais, porque ocorre olha a palavra, desfacelamento da rede cristalina. Como assim? A rede cristalina se desfaz. Então, como essa figura das moléculas de água unidas ali se desfaz, acaba que esse espaço vazio grande que existia não existe mais. Por quê? Porque desfez o retículo cristalino e as partículas se aproximam. As partículas se aproximando, a densidade aumenta. Por quê? Porque agora as partículas elas ocupam menos espaço. Então, o volume diminui, a densidade aumenta. Então, o que acontece quando o gelo derrete? Quando o gelo derrete, o retículo cristalino, ou seja, o estado sólido, ele se desfaz. Você percebe que o cristal ele deixa de ser cristal, vira água líquida. Então, o gelo que era cristalino, ele vira água líquida, deixa de ser cristal. Então, o que acontece? O gelo derretendo, a rede cristalina se desfaz. Quando ela se desfaz, a densidade aumenta. Esse gráfico mostra isso. Olha aqui, a densidade do gelo era pequena, chegou em 0 graus. O que vai acontecer? A densidade vai aumentar. Por que a densidade aumenta? Porque a rede cristalina se desfez. Gente, esse gráfico ele pode cair na prova do Enem. Tá? Ele vai cair na prova do Enem perguntando o seguinte: qual gráfico melhor representa a densidade do gelo e da água? Aí você marca esse gráfico, tá bom? Se aparecer na prova. Porque aí mostra, o gelo tem a densidade menor e a água que tem uma densidade maior. E aí só você analisar desse jeito. É difícil? É, mas, né, assim, acredito que seja mais tranquilo depois que o professor explica, né? Essa questão, ela tem grande chance de cair assim? Ou não, assim, é Tem variável? chance de cair. Agora, grande chance, é difícil falar isso, né? Porque, não sei. Assim, ela pode cair sim. É um assunto que pode cair sim, tá bom? Assim, tem grande chance de cair. Eu não posso dizer isso porque a matéria de química é tão grande que às vezes não cai coisa que a gente imaginava que cairia, né? Mas tem grande chance de cair porque faz parte do cotidiano, tá bom? E aí, gente, saindo dessa parte difícil, que é analisar o gráfico, eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Quando você coloca o ovo na água, o ovo vai para o fundo. Todo mundo concorda comigo, não concorda? Ai, professor, depende. Se o ovo estiver podre, ele flutua. Não, gente, imagina que seja um ovo normal, ok? Imagina que seja um ovo normal. Se o ovo é normal, você jogou ele em água, o que aconteceu com ele? Afundou, né não? E aí eu tenho só água, eu não tenho sal na água, eu não joguei sal. O que eu fiz? Comecei a jogar sal na água.
Quando eu começo a jogar sal na água, o ovo que estava lá no fundo, ele começa a flutuar. Vai chegar uma hora, gente, que o ovo está flutuando. Por que ele está flutuando? Pergunta... Gente, essa pergunta é boa, hein? Quero ver quem responde. Então, de novo. Joguei o ovo na água, o ovo foi para o fundo. Comecei a jogar sal, o ovo flutuou. Por quê? O ovo flutuou... Olha a pergunta. Porque a densidade do ovo foi alterada. Escuta a pergunta, hein? O ovo flutuou por quê? Letra A, a densidade do ovo foi alterada. Ou letra B, a densidade da água foi alterada? Letra B. Água. A água, né? Letra D. Lógico. Gente, o ovo deixou de ser ovo? Não. Não. O que aconteceu foi que eu joguei sal na água. Quando eu jogo sal na água, ou forma ali uma solução. O que é solução? Solução é mistura homogênea. É quando eu junto duas substâncias, forma uma fase. Água e álcool, água e vinagre. O que mais? Água e sal, água e açúcar. Então eu joguei um pouco de sal ali, formou uma mistura homogênea. Essa mistura homogênea tem densidade maior que o ovo, mas a densidade do ovo não mudou. O que eu fiz foi jogar sal. Isso fez alterar a densidade da água. Tranquilo isso? Difícil? Tranquilo, né? Sim. Tranquilíssimo. Vamos então chegar aqui no final. Oi, pode falar. Pode falar. Pode falar. Professor, só uma curiosidade. Por que um ovo podre flutua? O ovo podre flutua por quê? O ovo podre, diferente do ovo normal, ali ele apodreceu. Então ocorreram reações químicas. Tá? O apodrecimento são reações químicas. Nessas reações químicas, as substâncias formadas ali dentro, elas têm densidade menor do que a água. Então, a composição do ovo normal é diferente da composição do ovo podre. O ovo podre tem substâncias ali que a gente, inclusive, não pode comer, porque são substâncias tóxicas. Essas substâncias formadas têm uma densidade menor que a água. É por isso que o ovo flutua, beleza? Entendi. Obrigada. Ô, gente, de nada. Tem outra coisa também, gente. Pelo amor de Deus, já vi gente cozinhar ovo, o ovo ficar preto, a pessoa jogar o ovo fora. Vocês já fizeram isso? Comigo nunca aconteceu isso, não. Meu pai já Quando você deixa o ovo cozinhando por muito tempo, além do normal, ele pode ficar com a coloração um pouco escura. Ô, gente, não precisa jogar o ovo fora por causa disso. O que acontece, na verdade, é que ele cozinhou além da conta. Então, tinha algumas substâncias ali que começaram a sofrer oxidação. Mas essas substâncias, elas não são tóxicas para nós. São substâncias que têm enxofre. Então, esse enxofre ali sofreu uma oxidação e aí formou uma coloração preta no ovo. É porque ele cozinhou além do normal, mas não significa que ele está ruim. Tá? Então, por favor, se o ovo cozinhar demais, não joga fora não, tá? Dê para alguém comer, porque é desperdício. Porque o escuro... Eu já vi muita gente, isso acontece muito com ovinho de codorna. Quando você pega o ovinho de codorna e cozinha, muitas vezes você percebe que alguns ovinhos estão pretos. Né? Não é preto, é meio cinza. Por que ele está meio cinza? Porque passou além da conta do cozimento. E aí formou algumas substâncias ali. Só que essas substâncias que são formadas durante o cozimento, além da conta, elas não são tóxicas. Então você pode comer. Eu tô falando, gente, aqui para você deixar o ovo cozinhar além da conta sempre? Claro que não, né, gente? Eu não tô falando isso, porque senão depois o povo fala, o professor falou que pode deixar o ovo cozinhando eternamente. Claro que não, né, gente? Não, tô falando que não é tóxico. Beleza, então essa parte aqui tá tranquila? Tranquilo? Gente, vocês viram que a química tem tudo a ver com o dia a dia? A química é bonita por causa disso. A química tem tudo a ver com o nosso dia a dia. E aí eu quero mostrar para vocês agora a questão do balão. Só que eu quero mostrar um vídeo. Vocês vão achar esse vídeo hilário, gente. Esse vídeo é muito legal. Uma vez, eu vou contar essa história para vocês. Uma vez eu fui no shopping. No shopping... Estação que chama? Não, né? Eu acho que não é shopping estação, não. É paragem, eu não sei. É um shopping, gente, que tem ali, depois do Minas Shopping. Indo para Santa Luzia, qual que é o nome do shopping, vocês sabem? Não sei não, gente, mas não é BH Shopping não, que eu não frequento esses lugares não, tá, gente? Eu não frequento BH Shopping, esses lugares aí é muito pra mim. Então é o seguinte, eu fui nesse shopping e eu fui com minha prima e meu priminho. Hoje ele já tá um pouco maior, mas ele tinha na época 1 ano, 2 anos, já sabia falar, gente. Eu vou falar com você, sair pro shopping com um menino que já sabe falar, meu Deus. Menino de 1 aninho que já sabe falar, meu Deus. Assim, ficar escutando do início ao fim. Eu quero isso, eu quero. Menino
que é o shopping inteiro, né? O menino acha que você é rico. E aí, ele queria um balão. Tinha uma pessoa segurando o balão lá, segurando o balão e vendendo, não lembro nem o preço. Aí ele, eu quero. Eu dei um balão pro menino. Ô, gente, foi o dia que eu mais tive ódio na minha vida. É um sentimento que a gente não pode ter, me perdoa, Senhor. Mas por que eu tive ódio? Gente, eu tirei o dinheiro, paguei, nada contra, eu pago, tudo bem. Dei o balão pro menino. Gente, foi a conta dele pegar e fazer assim, ó. Soltou o balão. Gente, o menino que tava com alguma coisa esquisita no corpo soltou aquele balão. Ou seja, ele não queria o balão pra si, ele queria soltar o balão pra ver se subia. Curiosidade de menino pequeno, né? Ah, mas o meu sangue ferveu, já me deu uma raiva. Aí ele começou a chorar porque o balão foi embora. Ah, mas foi embora por quê? Porque eu dei o balão pro menino, ele soltou. Ele queria ver o que aconteceria com o balão. Aí eu te falo, vocês já devem ter sido escravizados aí pela família suas quando tem festa de criança. O que eles fazem? Mandam você encher balão. Você com certeza já encheu o balão, gente. Não vem falar comigo que isso nunca aconteceu, não. E a gente já foi escravizado demais quando era pequeno. O povo me dava balão pra encher. Não, enche aqui. A gente chegava em casa assim com o olho vermelho, com a boca toda branca. E aquele gosto de balão na boca? E o pior é o meu pai. Eu chegava com a boca branca e com o olho vermelho. Filho, você tava enchendo balão mesmo? Pai, eu tava enchendo balão. Não tô achando que você tava mexendo com umas coisas estranhas. Não, pai, eu tava enchendo balão. Então é o seguinte, você enche o balão, enche. Diferentemente desse balão que eu dei pro meu primo, que ele soltou e o balão subiu, quando você enche um balão com ar e amarra ele e solta, ele sobe ou ele desce? Ele desce. Ele desce. Por quê? E aí a explicação está na densidade. E aí eu vou mostrar um vídeo para vocês. Oi? Aí eu vou mostrar um vídeo para vocês. Gente, vocês vão ver que sensacional que é esse vídeo, gente. Tá aí na tela para vocês? Apareceu o vídeo na tela aí? Apareceu, né? Gente, olha que... Apareceu, não? Pra mim, pelo menos, não. Apareceu. Apareceu? Fuça aí para ver. Vai arredando. Arreda o celular pro lado, se for notebook, vê se vai aparecer aí. Porque eu realmente, gente, eu Apareceu. Apareceu? Eu vou colocar o vídeo para vocês. Olha como que é legal, gente, o experimento que eles vão fazer, hein? Olha que doido. Num oceano de ar. Chamamos o oceano de ar de atmosfera. Vamos visitar a nossa velha amiga densidade. A densidade apenas é quanto um certo volume de uma coisa pesa. Como este balão, por exemplo. Ele está cheio de ar. Lester, manda um desses balões de água, por favor. Agora, veja estes dois balões. Eles têm o mesmo tamanho, mas se os colocarmos na balança, veremos que o balão de água é mais pesado do que o que está cheio de ar. Uma vez que eles têm o mesmo tamanho, significa... que o balão de água é mais denso do que o balão cheio de ar. Parabéns! Podemos provar que a Liza está certa colocando o balão cheio de ar dentro da água. Ele boia! Se ele boia, isso significa que... que ele é menos denso do que a coisa na qual ele boia. O ar é menos denso do que a água. Para que alguma coisa flutue no ar, é preciso que seja menos densa do que o ar no qual estiver flutuando. Então, vamos pegar este balão e este balão. Os dois são do mesmo tamanho, certo? Vamos colocá-los na balança e ver qual é o mais denso. Vamos colocar um pedacinho de fita adesiva para segurar os balões na balança. Ahá! O balão azul é mais pesado. O balão vermelho deve estar cheio de um gás mais leve do que o gás do balão azul. Muito bem, Liza! Agora, se os balões têm o mesmo tamanho e um é mais leve do que o outro, isso significa... que o mais leve é menos denso. Correto, minha cara assistente! Mas já que sabemos que o azul está cheio de ar, porque eu disse para vocês, isso quer dizer... que o vermelho deveria flutuar no nosso oceano de ar. O milagre do balão de hélio. Os irmãos Mongostia! Gente, então, era só essa parte que eu queria mostrar para vocês. Olha que legal.
Então, toda vez que um balão ele tiver um ar ali dentro, um gás ali dentro dele que for menos denso do que o ar, ele vai flutuar. Isso acontece com o gás hélio, com o gás hidrogênio, mas tem que tomar muito cuidado, hein? O gás hidrogênio pega fogo com muita facilidade, ele explode. Então tem que tomar muito cuidado, já tiveram vários acidentes aí. Teve um famoso com o avião da Goodyear, há muitos anos atrás. Depois eu vou mandar para vocês uma foto lá no grupo. E é isso, tá? A densidade ela é muito tranquila. Você tem que fazer mais análise mesmo do que é menos denso, do que é mais denso. As contas, elas não são difíceis. A conta que você precisa fazer é a massa por volume. Então, assim, na prova do Enem, o que cai mais é a análise mesmo dessas situações cotidianas que eu passei para vocês. Então, a ideia é você identificar sempre. O que vai mais para baixo é o mais denso. O que fica por cima é sempre o menos denso. Gente, difícil isso? Tranquilo? O que vocês acharam? Fala pra mim. Tranquilo. Tranquilíssimo? Tranquilo. Alguma dúvida? Alguma coisa? Gente, olha que bonita a foto que tem ali. Aí, quando eu era mais novo. Tô velho, meu Deus do céu. Conta aí pra mim o seguinte. Alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Tranquilo, né? Tranquilo. Gente, então é isso que eu queria falar com vocês hoje, né? Passou bem rapidinho nossa aula, meu Deus, voou. Eu vou deixar vocês agora com a próxima aula de história. Assista a aula de história. Bons estudos para vocês. Eu tô torcendo para essa pandemia acabar logo pra gente se encontrar, viu?